criativos do meu Brasil! Eu sou a Juliane Machado, diretora criativa da VMSP Studio, e hoje nós vamos falar sobre VM. VM onde? Aonde que eu posso trabalhar com Visual Merchandising, Julie? O que eu faço sendo VM? O que eu tô fazendo é só isso? Será que com o que eu sei eu posso migrar para outro departamento? Júlia, eu acho que eu sou VM e não estão me contratando como VM. Ju, queria tanto fazer o que você faz, mas você não é VM, né? Bom, essas são algumas das perguntas e dos questionamentos que nós recebemos lá na nossa caixinha de pergunta, tanto no meu Instagram pessoal, Juliane Machado, assim como também no @VMSP Studio, questionando, né? E também sugerindo departamentos ou escopo de Visual Merchandising. Então, a gente decidiu fazer um vídeo até um pouco mais rapidinho, mas extremamente necessário. Então aqui, ó, curta o vídeo e compartilha com quem vocês acreditam que precisa dessa definição, que precisa entender mercado. Então, se você tem aquele chefe que você está cumprindo essas funções e não é Visual Merchandiser aí na sua carteira, ou não é reconhecido profissionalmente como um Visual Merchandiser, então vem aqui, ó, que eu vou trazer essa definição. Bom, acontece, né? Vocês viram o vídeo anterior? Quem não viu, corre lá. Vocês viram no vídeo anterior que eu estou explicando um pouquinho da minha jornada, como tudo aconteceu, tudo muito orgânico, natural. Foi uma jornada muito feliz, mas muito sofrida, porque imagina, eu contei para vocês ali ó, no início da história da moda do ano 2000. E é muito importante, mesmo assim, em 2023, né? As pessoas, elas não conseguem uma nomenclatura, não conseguem se posicionar de uma forma profissional e nem projetar uma carreira, que essa na verdade é a minha maior preocupação. Muita gente tem o talento ali escondidinho e como não tem pessoas superiores aptas para reconhecer, é importante partir de vocês então, né, descobrir a sua verdadeira força e daí questionar e se posicionar também. Como a gente disse, você tem a possibilidade de iniciar a sua carreira em grandes corporações ou pequenas corporações, assim como ser um profissional freelancer, assim como também empreender e abrir uma agência de Visual Merchandising. Calma que esse não é o assunto de hoje. Eu vou falar também como que vocês vão abrir uma agência e como que foi a abertura da VMSP, mas hoje eu vou esclarecer aonde que eu trabalho com Visual Merchandising. Pus os meus steps aqui para não esquecer nenhum e explicar todos corretamente durante todo esse processo, que eu tenho certeza que vai facilitar e muito. E se vocês já estão gostando, comenta aí embaixo dos vídeos, que vocês não têm a mínima noção de como é difícil, ainda mais eu que amo pessoas, ficar falando para uma câmera, sendo que tem outras pessoas aqui, ó, e eu só foco em vocês. Então comenta aí nos vídeos o que vocês estão achando e nos deem sugestões também, tá bom? Então, primeira área que nós podemos trabalhar em Visual Merchandising, tcharam, foi a qual a maioria dos profissionais se interessam, que é o vitrinismo, né? O vitrinismo, ser um vitrinista para projetar vitrinas. Muita gente pergunta, vitrine ou vitrina? Vitrina é em português, vitrine é em francês, então o correto em português é vitrina. Projetos de vitrina no Brasil foram os primeiros a serem desenvolvidos na realidade. Aprendi com a minha grande mestra Silvia Demetresco, para quem não conhece também, por favor, vou deixar aqui o link embaixo no cantinho da Silvia para vocês seguirem, porque assim, se vocês gostam do que eu faço, boa parte da minha inspiração vem dessa grande mulher aí inspiradora. O vitrinismo, ele surgiu no Brasil ali no final da década de 70, início da década de 80, então com grandes empresas como o Mapping, o Mesbla, enfim, e outros. A Silvia tem um vídeo específico falando muito também sobre o surgimento do Visual Merchandising no Brasil, assim como a Márcia Prado e outras grandes referências, né, do VM no país. E após o vitrinismo, né, quando a gente teve o processo final dos anos 80, na verdade mais anos 90, né, que final dos anos 90, início dos anos 2000, com a aceleração digital,
a gente começou, e a entrada das empresas internacionais, que lá fora, para quem não sabe, o vitrinismo ele existe desde 1800, tá? Isso mesmo. Então, o vitrinismo, a gente fala lá de Beaumarchais, né? A gente já tinha esse conceito de vitrinismo justamente para entreter, para conectar as pessoas a esse espaço através desse vidro. É um momento onde não existia, né, a televisão, o teatro era para poucas pessoas, existia raramente um teatro de rua e as vitrinas tinham uma função quase que não, né? 100% na verdade cultural, de contar histórias e também ensinar, ter uma jornada ali, um storytelling com um learning muito importante de aprendizado. Então, contar histórias e aprender, né? Então, o vitrinismo é muito importante, então existem técnicas muito legais, que a gente vai ter vídeo falando só sobre vitrinismo, mas fora todo o cênico do vitrinismo e dos elementos cenográficos, a gente tem a parte de styling de vitrina. Pois bem, em grandes corporações internacionais, né, nós temos experiência com essas corporações, existe um profissional que só faz styling para vitrina e ele chama window dresser, tá? Se vocês procurarem essa hashtag tanto no TikTok quanto no Instagram, né, assim como também no LinkedIn para se conectar com outros profissionais pelo mundo, o window dresser ele só faz troca e styling de vitrina, inclusive na Zara, né? Quem faz styling de vitrina não é a mesma pessoa que cuida das programações visuais. Você recebe uma evolução, como que eu posso dizer, uma proposta mais de trabalho para ficar em exclusivo em desenvolvimento de store window, store front ou window dresser. Por que é importante falar esses nomes em inglês? Vocês sabem que eu detesto, mas a nossa carreira, a nossa área tem ainda essa definição internacional, então é importante vocês saberem os nomes até para procurar. Fechou? Então, etapa número 1, vitrina. Check. Depois, coloquei aqui styling. A gente falou de window dresser, mas a gente precisa falar sobre o profissional styling, né? O stylist. O que ele faz? Ele constrói looks com base em personalidade, trazendo uma humanização e um estilo de vida para o manequim ou para uma entrada de loja, para uma parede. Um profissional focado em styling, ele tem a habilidade de transformar através desses looks novas propostas, né, de estilo de se vestir ou de se apresentar. A gente falou lá nos primeiros vídeos muito do que temos essa força de escolher o que vestimos para nos representar, né, que isso é muito da nossa personalidade e como o mundo quer que a gente se enxergue, né, como a gente quer que o mundo perceba a gente como identidade e personalidade. Mas quando um stylist faz isso em uma loja, ele mostra como a marca enxerga o seu consumidor, como que a pessoa vai se conectar. Por isso que é tão importante essa carreira, essa profissão muito focada em produção de moda, que estuda comportamento de consumo, que estuda história da moda, comportamento, está conectado com todos os desfiles. Então é uma carreira brilhante e praticamente quase todas as grandes corporações têm só essa área internamente para cuidar de styling, tá? Foquem nisso. E quando a gente fala, eu sei que vocês estão muito habituados que nós somos especialistas em moda e em beleza, mas todas as outras áreas vão precisar desse stylist, né? O stylist, ele tem ali o formato tanto de produtor de moda, quanto também como produtor de objeto. Então, quando eu chegar aqui, o que a gente deve estudar, tudo mais, vocês vão conseguir relacionar melhor, valeu? Terceiro, programação visual. O que significa ser um programador visual? O programador visual, ele aprende técnicas de coordenação de exposição de produto na arara ou de exposição de produtos em mesas, em paredes, tá? Em visual merchandising existem técnicas muito legais que fazem essa construção de imagem de marca, de persona, né, que vai melhorar toda essa jornada de consumo. E para isso você precisa aprender essas técnicas que, se vocês quiserem, quem quer vídeo sobre técnica de VM? Coloca aqui embaixo. A gente nem tinha pensado nisso, né?
eu vou pôr aqui no meu escopo. A gente pode ensinar vocês a fazer programação visual, mas muito provavelmente não vai dar aqui no estúdio, a gente vai precisar em loco, mas eu achei boa essa ideia, porque muita gente tem dúvida. E criar essas coordenações, existem livros, inclusive da Silvia Demetresco, ensinando a fazer essas coordenações, que são livros do Senac, homologados, certificados e maravilhosos. Mas também no meu canal eu mostro para vocês como é que eu faço styling de vitrina, coordeno arara, então lá já consigo antecipar um pouquinho para quem ficou curioso aqui nesse videocast, fechou? Pós-programação visual, que são essas técnicas de coordenar produtos se relacionando como se fosse produção de moda, mas é nesse espaço físico, né, entre prateleiras, araras, mesa, solo, a gente já parte para uma área mais projetual e de desenvolvimento criativo, mais espacial, que são as partes de comunicação e de design. Então, primeiro, comunicação visual. Todos aqueles equipamentos, né? Toda aquela parte, equipamentos não, toda aquela parte de comunicação gráfica, como por exemplo dessa lona aqui no fundo que vocês estão vendo do estúdio, isso faz parte de uma comunicação visual. Designers gráficos podem trabalhar com a comunicação visual em visual merchandising, né? Então, eles vão aprender em como construir em espaços físicos todas as técnicas do universo digital do design gráfico. Então, muita gente migra, né, dentro e muito forte para a área de criação interno em fábrica, sai do design gráfico do próprio marketing e vem trabalhar em comunicação visual no visual merchandising. Eu tô esquecendo de contar para vocês uma das maiores qualidades do programador visual, um tópico antes, eu não posso esquecer. O programador visual, ele vai aprendendo com o tempo, através do design de interiores, que é a próxima etapa, a ter uma visão macro de loja e tem uma troca muito importante com até então, que eu vou explicar para você, uma nova área, qual sou especialista, que é design de interiores. O designer, ele tem uma qualidade maravilhosa de enxergar a estrutura do espaço. Então, toda aquela mobiliaria, equipamento e display que vai dar suporte para a exposição de produto vai ser projetado pelo designer de interior ou o arquiteto. Já vou chegar no arquiteto, tá? O designer de interior, ele consegue perceber as necessidades do dia a dia do programador visual, do stylist, do vitrinista e readequar, criar e projetar novos elementos, equipamentos, displays, mobiliaria, que vão se relacionar para melhorar a comunicação e exposição de marca. Sacaram? Então, muita gente me pergunta, Ju, eu sou designer de interior, eu posso trabalhar com VM? Pode não, deve, né? Eu brinco que eu falo que é um dos que mais apanha, não o que mais trabalha, mas é o que mais apanha. Porque além de precisar da criatividade de desenhar, ele tem que testar, pilotar aquele equipamento e precisar muito da ajuda, né, do pessoal do styling, assim como da programação visual, para ver se dá certo. De penúltimo, né, não podemos esquecer dos arquitetos. Sou professora de pós-graduação, né, em curso de arquitetura na PUC, e posso dizer para vocês o quanto existe, né, o desejo da arquitetura em ampliar horizontes. E a arquitetura comercial focada em varejo é um super mercado e é muito importante para o arquiteto entender todos esses escopos, setores e inclusive qual é a relação dele com todos esses outros profissionais. Afinal de contas, não existe loja sem a arquitetura. Mas ter a inteligência e o design estratégico, lembra do vídeo do design estratégico? Volta lá, corre. Pois bem, o arquiteto ele tem que ter toda uma noção de design estratégico, toda uma noção do que é visual merchandising para então ser apto a projetar. Eu gosto muito de dizer que o arquiteto ele só está apto a projetar uma loja se ele souber de visual merchandising, senão ele não é apto. Então fica a dica aí. Quem você está contratando entende, estudou ou sabe sobre visual merchandising? É muito importante. Se não souber, não tem problema, não é que você não vai trabalhar com ele. Mas é muito importante ter um cross, né? Um colaborativo com um escritório ou um profissional que você confia de visual merchandising. E por último, não menos importante, mas Ju, o que está faltando?
o famoso Visual Merchandiser Digital, VM Digital. Essa é uma parte que eu adoro explicar para vocês, porque o VM Digital, ele é fundamental. Cada vez mais, como eu já expliquei para vocês, vivemos uma vida digital, onde físico e digital eles se integraram, e não tem como a nossa profissão, que é de espaço físico, não estar integrada no digital. É importante, o VM Digital, ele é a ferramenta que fica interno em fábrica, conciliando todos os processos de programação visual, comunicação visual, styling e vitrinismo, certo? Para o universo do digital. Porque afinal de contas, o cliente ele está em loco, ele está em loja, ele precisa localizar os produtos com a mesma velocidade. As mesmas campanhas das vitrinas são as campanhas das vitrinas do site. Todas as integrações, né, das plataformas precisam ocorrer e essas estratégias precisam estar alinhadas e com o acompanhamento de números e muito estratégico. Uma hora a gente vai conversar, inclusive em um dos vídeos, falando desse poder do digital, do transacional, mas as pessoas estão buscando um sensorial a partir do físico. Fechou? E aí, outras 2, 3 perguntas que eu vou aproveitar e responder, afinal de contas, os 2 primeiros vídeos, né, o anterior e esse, justamente respondendo vocês, o que eu devo, Ju, o que eu devo estudar para ser uma VM? Pois bem, então, moda ajuda muito. Por quê? Porque história da moda, história da arte vai dar uma boa base de comportamento, de design, principalmente história da arte. Hoje, se eu pudesse voltar, meu primeiro curso não teria sido moda, eu teria feito história da arte. Então, para quem já está aí formado e quer saber mais, corram, porque é muito importante, vai agregar demais, tá? E depois, história do design brasileiro. Muita gente não entende a importância de saber o nosso valor e essas são as qualidades que, inclusive, dá o diferencial no nosso trabalho. Hoje na VMSP a gente tem muita visibilidade internacional por conta disso, tá? Então, moda, design de interiores, produção de moda, façam arquitetura, mas façam especialização em arquitetura comercial em visual merchandising. Fechou? Existem cursos rápidos, muito interessantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda uma DM, pode escrever aqui que com todo carinho eu vou responder para vocês. Ju, qual é a parte mais difícil da área? Sem dúvida nenhuma, nós somos uma área que toma muita paulada. Porque nós estamos dentro do marketing, mas a gente responde para design, né? Inovação, estilo, mas também a gente responde para os grandes financiadores de tudo isso, equipe do comercial. Então somos o equilíbrio, né, entre esses dois, dessa balança. E se vendeu bem, não foi a gente. Se vendeu mal, foi a gente. Tá muito lindo, mas foi o estilo. Tá muito feio, foi você. Então é importante estudar muito sobre mercado, movimentos, comportamento, porque daí você consegue embasar e ter muita força para dialogar e trazer ali a verdade, né, do seu projeto. Por isso que eu falo muito sobre verdade e propósito, fechou? Terceira pergunta, porque esse vídeo não pode passar de 20 minutos, que esse é o meu propósito. 2 minutos! Qual é a parte mais feliz da área? Para mim, tá sempre em novos olhares, me relacionar com pessoas e perceber o poder do design na evolução sociocultural das pessoas, assim. Olhar a pessoa, ver o que ela sente, né? Percebendo uma vitrina, um objeto, um design de interior. Até mesmo na minha aula, eu gostaria que vocês, criativos, não desistam, porque a gente transforma a vida das pessoas e faz com que elas questionem e percebam, inclusive, onde elas estão. Curtiram o vídeo de hoje? Dá o coraçãozinho aí e não percam, que agora eu vou explicar como é que vocês vão montar a empresa de vocês. Bora lá!